Paz e bem, caros irmãos e irmãs, estou de volta para darmos continuidade à introdução ao pensamento teológico. Vimos na aula anterior, você pode estar recorrendo ao vídeo anterior a este, que abordei sobre o significado da palavra teologia, cuja origem vem da palavra grega, teologia, que significa estudo de Deus. Se trata de um pensamento racional, crítico, sistematizado a respeito de Deus, a nossa fé de uma forma organizada. Nossa fé, como eu disse no vídeo anterior, não é simplesmente piedade, devoção, sentimentalismo. A nossa fé, ela é racional também. Então, todos aqueles que nos antecederam, principalmente aos padres da igreja, tiveram esta preocupação de sistematizar a nossa fé. E hoje temos todo um arcabouço teológico em que embasa todo o nosso pensamento sobre Deus, sobre a religião, sobre a nossa fé. Hoje eu quero estar abordando com vocês quais os caminhos que nos levam ao conhecimento de Deus. Existem três caminhos que podemos chegar até Deus. O primeiro é a razão, pela via da razão, que são aquelas verdades naturais em relação a Deus, aquilo que a nossa inteligência pode captar de Deus através das coisas criadas. Por exemplo, a maravilha da criação e a ordem no universo. O ser humano criado como aquele ser que tem consciência de si e do mundo e é aberto a Deus, sendo, portanto, diferente dos animais. Então, é um dos elementos para chegarmos até Deus, ao conhecimento de Deus, é pela via da razão, mediante uma visão do todo, do ser criado, das maravilhas criadas por Deus. O segundo elemento para chegarmos ao conhecimento de Deus é a religião. Então, desde que o homem surgiu sobre a terra, ele tem necessidade de se relacionar com Deus, com o sagrado, de quem sente necessidade. Por esse motivo, ele cria a religião, que se constitui para ele como que um caminho que possa chegar mais perto de Deus. Por isso a oferenda dos sacrifícios, os holocaustos dos animais e as colheitas a Deus, que nós podemos ver já no Antigo Testamento. Então, a religião, ela nos permite entrar em contato com o sagrado, vislumbrar o mistério de Deus. Mas nas religiões não conseguimos ver totalmente. A religião nos permite a fazer estas experiências. Outro elemento importante para se chegar ao conhecimento de Deus é a revelação. A revelação é um modo privilegiado de Deus, pois o Deus mistério vem ao nosso encontro e se mostra aos seres humanos, que é um gesto maravilhoso de Deus. Ele se mostra ao homem para que este homem possa conhecê-lo e respondê-lo mediante a fé. Então, nós, criaturas humanas, respondemos à revelação por meio da nossa fé. Este Deus que se revela à humanidade na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nós, enquanto os agraciados por tamanha graça, por meio da nossa fé, nós podemos assim corresponder a este amor generoso deste Deus que é revelação. É mistério, mas um mistério revelado na pessoa de seu Filho Jesus, sem esgotar aquilo que ele é desde sempre, Deus e ao mesmo tempo mistério. O mistério de Deus não se esgota e este mistério cessará quando nós estivermos diante dele face a face e que veremos verdadeiramente quem ele é, embora que nós tenhamos toda esta experiência da revelação. Então, um outro tema que é importante também termos clareza é se a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela é teologia. Sim e não. Mas como podemos compreender esse sim e não? A Bíblia não é propriamente teologia, mas dela nasce e se baseia a teologia. Assim, na Sagrada Escritura, há teologia em três sentidos. Entendamos. Sentido amplo, pois toda a Escritura fala de Deus, reflete sobre Deus,
e de sentido frontal, pois ela é fonte de toda a teologia. Da Escritura nasce a teologia. A Sagrada Escritura também é uma norma da teologia. Tudo que foge às Escrituras na teologia é duvidoso, né? Então, a Sagrada Escritura ela é fonte da teologia também. O que é a teologia implícita? A teologia implícita, né, ela está escondida nas Escrituras, ou seja, em algumas partes a teologia é mais evidente, em outras estão escondidos no contexto histórico. Então, neste sentido, a Sagrada Escritura, né, ela é teologia e ao mesmo tempo não é, mas torna-se elemento principal para se fazer teologia. Teologia sem a revelação é uma teologia vazia de sentido, de mistério e, por sua vez, é uma teologia que precisa ser repensada. E que linguagem usa a teologia? Vimos que para ser uma ciência, né, a teologia deve assumir uma linguagem científica. Vimos isso num vídeo anterior que você pode estar recorrendo. E ter mais ou menos esta noção que eu havia dito. Então, para que a teologia venha assumir, né, a ser uma ciência verdadeira, ela precisa de uma linguagem científica, né? Uma linguagem que seja crítica, sistemática e racional ao mesmo tempo. Mas, na teologia, esta linguagem ganha uma nova cor, pois, como também vimos, a teologia não é como as outras ciências comuns, né? O dado objeto da teologia é algo abstrato, como, por exemplo, a própria fé. E as demais ciências não têm um objeto científico palpável, pode ser analisado em laboratório. Na teologia, não. Deus não pode ser analisado em laboratório. Mas, mediante a nossa fé, nós chegamos a este ponto de deduzir o que de fato é Deus, né? Este Deus que é revelação. A linguagem própria da teologia será aquela que já desde a antiguidade o sábio Aristóteles chamava de analógica. Foi São Tomás de Aquino que descobriu que a única forma de se falar de Deus, sem cair no reducionismo ou no relativismo, é através da analogia. Então, temos 3 tipos de linguagem. A primeira, a unívoca. Falamos o que é a coisa em si mesma, por exemplo, o giz. Todos nós sabemos o que é giz e para que serve. Esse é um exemplo, né, mediante esta característica da linguagem unívoca. A equívoca, quando aquilo que falamos pode ter duplo significado, por exemplo, a manga pode ser de camisa, como também pode ser fruta. A outra característica é a analógica, permite dizer algo de verdadeiro sobre Deus, embora não diga tudo. A linguagem análoga nos permite fazer comparações e ajuda a entender melhor o mistério de Deus. Por exemplo, quando digo, meu coração queima de amor por você. Todos entendem o que eu quis dizer, mas ainda assim eu não consegui dizer tudo. Assim acontece com Deus. Eu apenas consigo falar sobre em linguagem comparativa a respeito de Deus. Não esqueçamos, né, que para se falar, né, de teologia é necessário linguagens próprias, né? Embora em que nós digamos do que se trata algo, não chegaremos na sua verdadeira essência ou, repito novamente, chegaremos a um ponto de exauri-lo, de chegar ao conhecimento na sua totalidade, na sua plenitude. A teologia como intellectus fidei, a teologia como a inteligência da fé. Crer para entender e entender para crer. O ponto de partida para a teologia é a fé, que faz o homem encontrar o que busca e aderir ao dom da revelação. Então, a necessidade, né,
de crer para poder entender e entender para assim crer. Então, esta é a máxima agostiniana, né, que ao mesmo tempo nos convida a crer em Deus para podermos entendê-lo, né, e entendendo possamos crer. Há outro elemento, né, que faz parte desta inteligência da fé, do intellectus fides. A fé busca a sua racionalidade. Então, a teologia é um aprofundamento intelectual dos dados da revelação. Mas chegamos em um ponto bem interessante, né, sobre a origem da fé. O que é a fé? Ela tem a sua origem? É um elemento abstrato, concreto? O que é, na verdade? Então, a fé é um dom alimentado a partir do encontro do Deus que se revela em Jesus Cristo e o homem que adere a esta revelação. Há no homem uma estrutura que o faz capaz de Deus, né? Capaz de encontrá-lo, de conhecê-lo e demonstrar na vida este encontro pelas obras. Então a fé não se opõe à razão de maneira alguma, mas ao contrário, se complementam. A fé ilumina a razão e esta lhe oferece um chão onde pode pisar. Uma teologia latino-americana, como podemos assim compreender? A teologia não pretende ser um discurso metafísico, embora lide com Deus, mas tem como objetivo falar diretamente ao ser humano, uma vez que este é alvo direto da ação divina. Assim surge a teologia da libertação, né, como uma teologia da fé em ação, invocando a praxe no seio das comunidades cristãs engajadas. Entendamos a teologia da libertação como uma teologia que leva em consideração o homem na sua integralidade, ao mesmo tempo que é um ser divino, mas também humano, que está engajado, que está relacionado, envolvido numa esfera social. Esse tema sobre a teologia da libertação latino-americana já tem dado muito problema para a igreja por tentar desvincular esta teologia, tirando o mistério divino e olhando o homem na sua humanidade propriamente dita. Já trouxe bastante caos para a igreja, né, este pensamento. Temos que entender a teologia de uma forma integral. Ela é libertadora no sentido de libertar o homem na sua integralidade. E este homem que está envolvido numa esfera social, numa dimensão socioeconômica, política, né? Este Deus que se revela ao povo de Israel, que luta junto com ele, por conta das injustiças, das opressões do faraó, é um Deus libertador. E o nosso Deus é um Deus libertador, é um Deus salvador, mas é um Deus que nos salva de forma integral, né? Então, esta forma de teologia assume a atitude profética, né, da denúncia. A América Latina tem condições de não ser subdesenvolvida, mas livre da opressão externa. Estamos chegando ao final de mais um bloco desta introdução ao pensamento teológico. E desde já quero agradecer a Deus pelo dom da vida e por você também, por sua fidelidade a este canal. Continue compartilhando, deixando o seu like. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça parte deste projeto de evangelização. Filosoféus, construindo o pensamento. Faça essa experiência. E aguarde os próximos vídeos, acione o sininho para que você receba mais notificações dos demais vídeos que virão. Fique ligado!